Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje, na aula de arte, iremos aprender um pouco sobre a história do teatro no Brasil. Desde já, preste bem atenção nessa historinha, porque eu irei fazer um questionário sobre esse assunto. O teatro no Brasil. Uma das primeiras manifestações do teatro no Brasil ocorreu no século XVI, como uma forma de catequização. O teatro era utilizado pelos jesuítas, Companhia de Jesus, para instruir religiosamente os índios e colonos. O padre Anchieta é um dos principais jesuítas que utilizou este tipo de representações, que eram chamadas de teatro de catequese. Esse teatro possuía uma preocupação muito mais religiosa do que artística. Os atores eram amadores e não existiam espaços destinados à atividade teatral. As peças eram encenadas em praças, ruas, colégios e outros. Já no século XVII, além do teatro de catequese, emergeu outros tipos de teatro que celebram festas populares e acontecimentos políticos, portanto, com função religiosa e objetivos claros, evangelizar os índios e apaziguar os conflitos existentes entre eles e os colonos portugueses e espanhóis. O primeiro grupo de jesuítas a desembarcar na Baía de Todos os Santos em 1549 era composto por 4 religiosos da comitiva de Tomé de Souza, entre os quais o padre Manuel da Nóbrega. O segundo grupo de missionários chegou então à província do Brasil no dia 13 de julho de 1553, com parte da comitiva de Duarte da Costa. No grupo de 4 religiosos estava o jovem José de Anchieta, 1534 a 1597, então com 19 anos de idade. A população emitida de 57 mil habitantes era composta por colonos, muitos deles criminosos, e índios, em sua maioria de vida nômade. Os jesuítas mantinham os índios em pequenas aldeias, isolados de 2 terríveis perigos: a vida desgarrada e a escravidão imposta pelo homem branco, explorador, e consequente retorno ao paganismo. Os jesuítas, a trazer a nova religião para os índios, percebeu-se então que eles tinham uma habilidade para a dança, pintura e oratória. Então, neste caso, quem primeiro lançou a mão do teatro para fazer a catequização dos indígenas foi o padre jesuíta José de Anchieta. Por transmitir ensinamentos bíblicos, o teatro de catequese tinha preocupação mais religiosa que artística. As peças eram encenadas em praças, colégios e ruas. Esse modelo de teatro dá origem agora, no século XVII, à festa popular, que refletiam a realidade do povo. Entre as mais importantes está a encenação da Via Sacra, na Sexta-feira Santa, representando a agonia de Cristo antes de morrer na cruz. Os artistas e até o povo saíam nas ruas usando vestimentas típicas, adereços e máscara.
dançavam, cantavam e tocavam instrumentos. Os jesuítas eram padres que pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III em 1540. A proposta dos padres jesuítas era para a divulgação do cristianismo, era baseada no ensino da catequese. Eles atuavam em diversas partes do mundo e destacavam-se no Brasil colonial, na Europa. Os jesuítas surgiram como parte do movimento de contra-reforma e, portanto, tinha como importante missão impedir o crescimento do protestantismo. Para exercer seu trabalho na colônia inicialmente, foi necessário criar uma comunicação com os nativos, uma vez que esses falavam tupi e os jesuítas falavam português. Assim, o padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação dos jesuítas com os índios. Nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existe aqui e era a língua geral, que mesclava elementos do português com idiomas nativos. Além disso, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois além da catequese, os nativos, eles educavam os filhos dos colonos para que isso fosse possível. Esses padres criavam colégios em diversas partes do Brasil, como aconteceu na cidade de Salvador e em São Paulo, de Piratinga. Então, através da história, sabemos que o teatro foi criado pelos jesuítas aqui no Brasil a fim de catequizar os índios, ou seja, transmitir a ele um novo conhecimento e retirar os índios do paganismo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Iremos ficar só com a aula teórica, não irá ter prática hoje, mas é necessário que vocês aprendam essa história porque eu irei fazer um questionário na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa história e até a próxima. Tchau!